Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio aqui do nosso podcast Arte do Planejamento. Sem mais delongas, eu estou aqui na companhia já tradicional do Fred. Fred, como é que você está? Tudo bom? Bem-vindos, pessoal. Beleza, muito bem-vindos. Boa, agora a gente acertou. A gente está melhorando. A gente vai ficar bom nesse troço daqui a pouco. Turma, a gente está na companhia aqui também do Ronaldo Ascari e do Roberto Kenji. Ronaldo, seja bem-vindo. Olá, pessoal, todos bem? Todos sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, Ronaldo. Kenji, como é que você está? Tudo bem? Fala, pessoal. Tudo certo por aqui? Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Muito bem, muito bom. Daqui a pouco eles se apresentam mais propriamente dito. Deixa só eu, então, compartilhar. Esse podcast é basicamente uma conversa entre a gente busca fazer uma abordagem de casos reais. A gente gosta muito de trazer os desafios, os encontros, as conversas, tudo aquilo que a gente pôde vivenciar junto com o cliente na semana anterior. O traço de contemporaneidade é uma digital impressa aqui nesse nosso podcast. É uma grande troca de experiências e a gente busca, nessa troca, desenvolver conversas maduras, ganhar profundidade nas discussões dos casos e mostrar a abrangência que um verdadeiro planejador financeiro pode imprimir junto aos seus clientes. E o nosso grande objetivo aqui é que isso seja um serviço valioso para a comunidade de planejadores. Sem mais, Ronaldo, Kenji, se apresentem rapidamente, contem para a gente um pouquinho de vocês, 10 segundinhos cada um, para a gente já começar a tomar um bom café aqui e conversar sobre a semana passada. Maravilha. Pessoal, meu nome é Ronaldo Ascar, sou um planejador financeiro lá junto da Life desde 2019 e honestamente, eu entendo essa atividade como o meu grande propósito de vida. Muito bem, muito bom. Kenji? Opa, sou Roberto Kenji, estou na Life também desde 2017 para 2018, estou no 5º ano, então, como planejador. Sou engenheiro de formação, mas caminhando aqui para acompanhar pessoas, estou no lado humano mais desenvolvido agora. Bom, engenheiro na companhia do Fred aí também, hein? Que há 15 anos atrás inaugurou, né, Fredão, essa caminhada junto de engenheiros junto com a gente, é um grande privilégio. Pessoal, vamos começar então conversando. Ronaldo, deixa eu te trazer aqui para o bate-papo, cara. Conta para a gente o que você viveu na semana passada, teve algum destaque para você compartilhar? Sim, claro. A semana passada, na verdade, ela foi bastante agitada, umas 13 reuniões marcantes nessa reunião. É até difícil escolher o caso mais emblemático, porque os três são clientes. Um deles está conosco já há 24 meses, um deles está conosco vai fazer 1 ano, e a outra família está conosco aí já há 10 meses. Os 3 casos são extremamente desafiadores, mas se eu pudesse escolher um deles, eu escolheria o casal que eu atendi na segunda-feira da semana passada. Normalmente as reuniões são reuniões longas, e a história desse casal é muito interessante. O marido, ele acabou de fazer 50 anos de idade, ele é um funcionário público, ele é membro da AGU, a esposa trabalha cuidando das filhas e da família, né, cuidando da casa, ela não trabalha fora. E o interessante dessa família é que a primeira reunião com eles foi um pedido que ele me fez no momento em que estávamos desenhando o mandato dessa família foi: eu quero ser dono do meu tempo. Eu quero ter, de fato, liberdade financeira, né, patrimônio bastante, que me permita efetivamente não trabalhar mais. E no desenrolar, né, do trabalho, a gente conseguiu identificar que esse profissional ele construiu realmente uma grande fortuna em imóveis de leilões, tá? É um patrimônio realmente muito considerável. Porém, a agenda familiar dele, a agenda pessoal, ela é efetivamente tomada em função da gestão desse grande patrimônio imobiliário. Imóveis de leilões, normalmente em função da grande oportunidade, né, valores bem abaixo do mercado, isso é uma oportunidade, porque muitas vezes eles têm uma série de entraves jurídicos e situações, né, até
bem novas para mim. Eu tenho uma certa experiência, mas não conheço tudo a fundo. Então, sim, eu precisei compreender bastante sobre esse mercado, principalmente questões jurídicas, né, sobre como é que a gente poderia, de fato, fazer esse patrimônio servir a essa família. Mas quando esse cliente, de fato, nos fez esse pedido, essa frase dele foi a que mais me marcou. Então, a tônica de todas as reuniões até hoje foi sempre com esse objetivo, ok? De que forma que eu posso, sim, ser dono do meu tempo, mas eu ainda tenho um caminho a percorrer, uma vez que, pelo serviço público, ele vai se aposentar com paridade e integralidade, mas somente daqui a 15 anos. Ou seja, essa conversa até chegou a ocorrer em algum momento. Valeria a pena ele abrir mão da aposentadoria do serviço público e se dedicar exclusivamente à gestão desses imóveis? E ele entendeu que não. Então, essa foi uma das primeiras decisões que eles tomaram ao longo desses últimos 10 meses. E à medida em que a gente foi construindo, né, desenvolvendo a clareza do orçamento dessa família, ele realmente foi percebendo que existe uma grande confusão patrimonial, ou seja, ele tem muitas empresas que foram criadas ao longo de muitos anos com objetivos de gerar mais e mais e mais dinheiro para servir essa família. Por orientação do advogado, eles decidiram levar um montante considerável de recursos para o exterior, que hoje, infelizmente, não conseguem movimentar isso. Tá? Também entrou na pauta dessa reunião da semana passada, mas o ponto mais importante da reunião foi, ok, construímos orçamento, hoje temos clareza, a família decidiu há 60 dias atrás, realmente, na linguagem dele, utilizar uma renda carnívora, ou seja, uma parte do dinheiro que existe servir essa família que hoje tem um fluxo negativo, né? Ela tem um balanço negativo. Então, essas decisões foram trazendo mais clareza para essa família e hoje estão, né? Essa clareza que foi desenvolvida, ela vem nos apoiando sobre as próximas decisões. E por que eu entendo que essa reunião foi tão emblemática? Porque, ao invés da gente, de fato, partir para novas arrecadações... Deixa eu te interromper aqui, Ronaldão. Daqui a pouco a gente vai querer escutar um pouco da sua conclusão aí do caso, mas antes, deixa eu convidar mais gente para participar. E, Kenji, eu sei que você teve o privilégio de, num dado momento da sua vida, salvo engano, foi um momento de estudo seu, antes de se tornar planejador, de estudar com um compositor brasileiro de música chamado Paulo Baruch. E ele tem uma música que, para mim, eu acho que eu escuto ela toda semana, principalmente quando eu preciso revisitar algumas coisas, chamadas Senhor do Tempo, né? E me conta um pouco da sua prática, Kenji, quando você se depara com um cliente na direção de, hey, eu quero ser dono do meu tempo. Como é que você tem cuidado disso? Claro que o planejamento financeiro tem todo um arcabouço técnico, né? O Ronaldo bem colocou a questão do patrimônio, das empresas, da internacionalização dos ativos, mas dentro do eixo arte do planejamento, o cliente diz, eu preciso ser dono do meu tempo. Que tipo de reflexão você tem convidado esse cliente a ter, caso essa agenda apareça no trabalho entre vocês? Bom, muito legal. Realmente, essa música, Senhor do Tempo, vale a pena ouvir mesmo, diariamente, para refletir. E eu vejo dois pontos, assim, né, ao meu ver mesmo, que o Ronaldo acho que já trabalhou muito bem. Se ele continuasse nesse ramo de querer mais dinheiro para comprar tempo, no final das coisas, nessa gestão patrimonial de muitos imóveis, ele não teria o tempo, né, que ele queria tanto comprar e desfrutar. Então, seria uma armadilha querer correr atrás de muito dinheiro desta forma e lá não ter uma gestão, ou muitas vezes não precisa nem ser imóveis, né? A pessoa quer ter milhões na conta para render dinheiro, mas não sabe gerenciar, muita informação com pouca formação, como a gente sempre fala na live, e acaba tendo muita confusão. Nessa confusão acaba tomando muito tempo. Então, acho que a primeira armadilha é como chegar lá, quanto precisa, como é que vai viver quando alcançar, né? E outra coisa que eu trabalharia bastante é, por que não
trabalhar o tempo que já tem hoje, ao invés de esperar chegar lá, gastar seus 10, 15, 20, até 30 anos da sua vida para poder desfrutar ou ser dono do tempo, né? Tempo não volta mais, um ativo não é nem escasso nessa forma, né? Não tem nem como retroceder ou acumular novamente. Então, a cada segundo nesse sentido é muito valioso, muito precioso. E como é que tem desfrutado esse tempo antes de chegar lá? Como é que podemos viver de uma forma que seja muito bom, desde o presente com o dinheiro que já tem, que é uma coisa que o Mitch Anthony trabalha muito bem também. Qual é a melhor vida que pode ser vivida hoje com o recurso que você ganha agora, né? Acho que essa seria a jornada, seria a principal reflexão que eu iria trazer. Muito bom, muito bom. Ronaldão, só estou aquecendo os tambores aqui para que a gente escute um pouco aí da sua condução, mas deixa eu trazer o Fred para a conversa, porque eu tenho o privilégio de acompanhar o Fred há muito mais tempo do que os 15 anos da Life, e se tem algo que eu admiro no Fred é o cuidado que ele tem com o tempo em família, o tempo de descanso. E eu creio, Fred, que você também exerça uma saudável liderança junto aos seus clientes nesse tocante. Como é que você tem lidado? Isso é um caso que aparece na sua prática, de gente que também chega, hey, que bom que eu vou ter um planejador financeiro que vai me ajudar a cuidar melhor da minha vida financeira, mas você encontra o espaço para também cuidar do tempo dessas famílias. Isso acontece? Como é que tem acontecido? Como é que você tem lidado com isso? Acontece muito. Obrigado aí pelas palavras. A questão toda até, né, Ronaldo, que o Ronaldo conversou rapidamente comigo sobre esse caso, né, também. Então, nós batemos os clientes, né, guardando sigilo, tal, etc., mas conversando sobre as pessoas, né? Eu tenho conversado muito com meus clientes, alguns deles até jovens aqui, me impressionando com essa questão do tempo e etc., né? Me impressionando assim negativamente, às vezes, caramba, essa tensão toda, né? Uhum. E eu converso com eles, eu uso as ferramentas que a gente tem dentro do Life Cash, o Life Lens, por exemplo, para falar do dia ideal, da semana ideal, do ano ideal, do mês ideal, enfim. Começar a entender até onde eu quero chegar e como que está hoje, comparar e etc. Mas tenho incentivado a reflexão muito grande mesmo sobre o que é suficiente, né? O quanto é suficiente, aquilo que eu gostaria de ter, porque nem sempre vamos conseguir tudo aquilo que né, sonhamos, às vezes, ou alguma coisa do tipo, porque a gente talvez não entenda até qual é o limite, aquilo que nós queremos, não temos clareza muito grande disso tudo, né? E é importante incentivar essa conversa e trazer os clientes para a reflexão do seguinte: a melhor forma de mostrar carinho e atenção a alguém que você ama é dedicar o seu tempo para ela. E muitas vezes, essa palavra minha com os clientes faz acender uma luzinha, eles falam, caramba, será que eu estou fazendo isso? Né? Já existe um questionamento de eu preciso cuidar de mim, tá, etc. Eu também cuidar dos outros, né? Cuidar daqueles que estão em torno. Então, sim, tá? Até tem um caso da sexta-feira, uma reunião sexta-tarde, e muito da reunião passou por esse ponto dela, mãe recente, há um ano e pouco, né? Ela falou, estou sem tempo para cuidar de mim e, ao mesmo tempo, não estou entendendo direito como é que eu vou cuidar do meu processo de retorno à profissão, etc. Ou seja, tempo, né? Ela entendeu o tempo dela, etc. Então, a gente começou a fazer o exercício do Life Lens ali sobre a semana ideal dela, onde que ela conseguiu encaixar essas coisas. Então, sim, temos que conversar e entender, principalmente, com os clientes, o que é suficiente, né? Legal. Posso fazer um comentário, um anexo aí? Bora, por favor. Falando da música, né, reflexiva no começo, realmente eu vejo que muitas vezes essa filosofia do mais é melhor também é uma pegadinha, porque você sempre vai querer mais, sempre mais um pouquinho,
e esse mais um pouquinho nunca chega, e quando você for ver, já passou muito tempo e deixou de aproveitar, né? Faço até uma analogia com conversa entre clientes e amigos, falando igual rodízio de pizza. Será que sempre mais é melhor? Você já matou a fome, já não precisa comer mais, já não está mais saudável, já passou do ponto de suficiência, como o Fred estava falando, e seu corpo não foi feito para absorver tudo aquilo, ou aproveitar da melhor forma, comendo seus 15, 20, 30 pedaços de pizza, enquanto seus 4 ou 5 estavam bons, estaria feliz, passaria o dia e a noite bem, e poderia viver muito bem, né? Então, nem sempre mais é melhor nessa forma na vida, né? Com relacionado ao tempo. E até mesmo pegando esse gancho, Kenji, há 60, 90 dias atrás, quando essas conversas começaram a efetivamente acontecer nas reuniões, assim que eu fazia essas perguntas, esse cliente, que na verdade ele é muito orientado para o dinheiro, ele foi começando a ficar nitidamente, digamos assim, provocado. Ou seja, peraí, os meus advogados não me perguntam isso, os meus contadores, e aqui, pessoal, comentando de advogados, é porque ele tem mais de 2. Ele tem mais de um contador. E chegou até num momento em que eu falei, para que a gente tem, né, todo esse arsenal de profissionais aqui à sua disposição, e por que as decisões que deveriam ser mais simples estão tão difíceis de tomar, digamos? E ele conseguiu abrir, assim, cara, é porque se eu não fizer, eu tenho que ter o outro que faça para mim. Aí eu imediatamente perguntei, ok, quantos planejadores financeiros você tem, além de mim? Ele falou, não, planejador realmente eu só tenho você. Realmente a gente conseguiu estabelecer aqui uma relação de extrema confiança. Então, a partir desses elementos que ele foi me trazendo, eu fui realmente afinando com ele o quê? Quanto é o bastante? Quantos mais imóveis serão necessários você arrematar para que você tenha a tranquilidade financeira que você deseja? Porque, de certa forma, ele já tem uma situação patrimonial muito favorável. O que a gente conseguiu compreender é que era necessário ele trabalhar melhor o tempo disponível com atividades simples. Então, a gente conseguiu incluir nessa agenda familiar exercícios diários no clube, qual eles fazem parte, né? Eles são sócios de um clube tradicional, então todos os dias ele consegue fazer academia no clube. Hoje, isso foi uma iniciativa até dele, que eu achei muito interessante, ele criou um dia do casal, ou seja, um orçamento para o casal, ou seja, isso aqui somos eu e a esposa, e eu quero saber efetivamente se eu estou direcionando mais dinheiro para isso ou mais dinheiro para os negócios. Porque tudo isso foi entrando na hora que a gente abria os extratos, né, do orçamento, a gente ia conseguindo desenvolver. Meu amigo, olha o que você tem gasto com essa iniciativa que você poderia estar gastando com essa outra iniciativa. Então, essas provocações elas foram surgindo nas reuniões, e a reunião da semana passada, ela veio logo depois de uma tentativa de uma arrematação de um imóvel muito grande no sul do país, onde não deu certo, e a pergunta que eu fiz foi, e aí, como é que você está se sentindo por não ter conseguido? Então, esse foi o grande elemento, Daniel. E ali, a ideia de fazer o questionamento não foi exclusivamente porque eu não queria que ele fizesse, porque ele não tinha a liquidez necessária para arrematar o imóvel. Ele iria se endividar para fazer isso. E no momento em que ele me questionou sobre, eu posso ou não posso, nós estávamos no LBM e eu precisei atendê-lo e falar, olha, o limite é esse. Ele falou, ok, eu vou seguir a orientação, porque realmente eu entendo que eu não posso ir além disso. Então, de certa forma, essa pergunta voltou. E aí, quanto é o bastante? Qual é o limite, efetivamente, para a gente ter? Precisa de tanto patrimônio, assim, efetivamente, para a gente se sentir bem? E agora vamos começar um novo ciclo aí previsto para os próximos 90 dias, para conseguir melhorar um pouco mais essa perspectiva dele acerca do patrimônio. Eu acho que essa é uma das grandes responsabilidades que a gente tem como planejador, né? De um lado,
atender os pedidos que os clientes nos trazem, mas de um outro lado também não nos privarmos de muitas vezes ter que reformar algumas das premissas, das vontades e até mesmo das ambições que se confundem com ganância que são apresentadas para a gente, né? E eu acho que isso é um privilégio que a gente tem e um exercício que a gente deve realmente praticar. Deixa eu só concluir esse caso do Ronaldo, comentando aqui o primeiro parágrafo dessa música, Senhor do Tempo. Depois a gente deixa aqui a referência nas notas desse episódio, mas ela começa assim: eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e, sem notar, eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta, para tudo que na realidade importa. E ali a música se segue, né? Vale muito a pena escutar. A música, ela é belíssima, não só a letra, como também o arranjo é muito, muito bonito. Ronaldão, obrigado por compartilhar esse caso aí da semana passada. André, deixa eu só fazer um último comentário desse caso que eu acho que é interessante. Vamos ainda. lá. Reflexão do tempo ainda, porque o Ronaldo, você foi uma pessoa que tirou o cliente da corrida dos ratos, né? E a gente não está numa corrida, a gente está numa maratona, não precisamos chegar em primeiro rápido, né? Nesse caso, chegar em primeiro e rápido seria já partir daqui. E muitas vezes nessa corrida também, nesse leilão, muitas vezes envolve risco, né? Casos de você como arrematar, mas não poder vender, ou ficar preso, ou ter várias outras coisas aí. E a pessoa trabalhou nesse caso, talvez 10, 15 anos para juntar aquele dinheiro, para comprar aquele leilão, imóvel pelo leilão, e já pensou perder aquele montante, ou pelo menos uma parte significativa. Ele perdeu, né, os 10 anos que ele acumulou trabalhando, sendo um ativo valioso aí, e o recurso foi em um instante, uma única decisão. E você está trazendo aí boas reflexões e consciência para sair dessa corrida e realmente começar uma nova trilha. Parabéns. É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. Kenji, já que o Gogó está quente aí, compartilha com a gente uma situação sua da semana passada. O que você tem para contar? Bom, o que eu queria compartilhar com vocês é um caso já mais recente, né? Uma pessoa, um cliente profissional da saúde, né? Da área da medicina, que procurou por um estado de emergência quando começou seus negócios. Como ele é profissional da saúde e não um empresário, quando abriu o consultório, começou a desandar um pouco as coisas, não ter muita visibilidade, clareza de como estava sendo gerido, e aí começou a acumular um pouquinho aí de déficit na conta bancária. Esse déficit aí começou a girar rápido, em poucos meses, já começou a ficar descontrolado. Então, quando já chegou, já estava no montante que já não conseguiria pagar em 1 ou 2 meses, estava meio desesperado para resolver as coisas, não sabia como, não tinha tempo, inclusive, olha só, não tinha tempo para parar para resolver as coisas, porque as coisas continuavam andando, as contas continuavam chegando, e aí quando foi ver, era um monte de coisa, fora a visibilidade, que talvez o consultório não estar gerando lucro suficiente, as horas trabalhadas, contas parceladas, decisões de compras passadas, financiamento, tudo juntou e deu esse estopim aí, né? E agora, correndo atrás das coisas, quais as soluções que existem no mercado, como é que vai conseguir juntar dinheiro para resolver, ou quais outros meios. E quando a gente foi começar a ir atrás, tinha questões jurídicas travando a possibilidade de sondar aí soluções no mercado. Então, são questões que estou enfrentando, jurídicas, né? Que não é a minha praia, e fica barrando tudo mais. Então, esse é o desafio que estamos passando, inclusive até agora, aí acompanhando. Dá para a gente dizer, Kenji, que se trata de um caso de endividamento, flerta com superendividamento? Como é que você qualificaria o caso? É um endividamento, não diria um super endividamento, porque não está perto de insolvência, nada. Pelo que a gente levantou, daria para resolver, né? Possivelmente levantar um crédito, mas não está sendo possível levantar crédito por barreiras jurídicas, né? Não sei se é questão de cartório ou de receita, alguma coisa está sendo travada. E o contador está tentando buscar o que é. Ok.
Fred, o que você compartilha com a gente aí, cara, da sua larga experiência com clientes que enfrentam situações de endividamento? Ele é médico, Kenji, ou é um dentista? Só para dar um tempero a mais aqui. Médico, é médico, na verdade é uma médica, né? E está em processo ainda. Além disso, que tem questões pessoais, em processo de separação, então imagina um calhamaço de coisas, fora financeira, fora o negócio, ainda mais o pessoal relacional, né? Ou seja, né, uma médica que decidiu também empreender, virar não apenas, ou seja, não apenas trabalhar no negócio dela, mas passar a trabalhar o negócio dela, uma situação familiar difícil, dívidas se avolumando, e a gente chega nesse contexto, Fred. E aí, como é que você costuma conduzir situações como essa? O mais interessante aí para o Kenji é que o tempo não combinou muito, né? A gente estava conversando o tempo, né, Kenji? Eu acho que aconteceu tudo meio que ao mesmo tempo. Mas o meu primeiro passo num caso desse, André, Kenji, Ronaldo e o pessoal que está nos ouvindo, é começarmos a ter clareza sobre tudo o que está acontecendo. Comportamental também, tá? É extremamente importante, porque muitas vezes nós vemos as pessoas descontando para algum lado alguma frustração ou alguma coisa. Então, por isso que o relacionamento com o cliente é extremamente importante, né? Principalmente nesses casos, né? Nós não temos que ter medo de ser um dos three killer bees, né, André? Aqui nesse momento não temos que ser o BPIC, né? Temos que ser minuciosos, meticulosos, exigentes, detalhistas com essas questões todas para entrar realmente naquilo que realmente importa de verdade, que é o plano e projeto dela, com esse consultório, com esse negócio dela. Desculpa quem já tem que tentar adivinhar o que é, né? Você pode dar mais depois. Consultório, a clínica, ou o que quer que seja, para que ela realmente tenha a percepção de o quanto ela está preparada até para encarar isso, né? Porque uma coisa é ela exercer aquilo para o qual ela se formou, outra coisa é ela exercer em paralelo a administração de um negócio, né? Fred, mas nós podemos ajudar os clientes, sem dúvida alguma, a ter clareza sobre tudo isso e começar até a buscar ajuda de profissionais, no princípio, vamos falar assim, da competência aqui, né, de tentar buscar ajuda de profissionais que possam, de repente, administrar junto com ela isso e tudo mais. E muito, mas muito do que falamos na vida pessoal dos nossos clientes, eles podem e devem levar para a parte profissional, né? Então, a organização financeira e etc. Coincidentemente, a gente não combinou, mas falei semana passada também com uma cliente minha que está montando um salão, né? Então, temos esses pontos também. Né? Muito bom, muito bem, achei clareza. A única vantagem, desculpa me interromper, a única vantagem aqui é que essa cliente, que eu conheço há mais tempo, né? Ela já está comigo há mais tempo. Talvez o teu desafio aí seja essa entrada nesse o universo todo aí que vai precisar ser entendido. Isso aí. Pegando o gancho aqui, Kenji, as situações de endividamento com as quais eu já lidei não foram poucas. Eu sempre faço a primeira reunião com o cliente que está numa situação de endividamento, fazendo duas perguntas, né, na verdade, muito objetivas. São duas perguntas e uma só. Você quer resolver a situação da dívida ou a situação do endividamento? Eu faço essa pergunta. E, efetivamente, a situação de endividamento, ela pode ter sido desencadeada por toda essa vontade ou necessidade dessa profissional querer ter mais autonomia, né? Vem dessa questão de empreender e por aí vai, vem as questões pessoais, não sabe se ela teve apoio ou não teve. Então, eu entendo que quanto mais sensibilidade para poder compreender essa história do cliente, mais apoio dela você vai ter. E, efetivamente, mais elementos você vai ter para apoiá-la. Ou seja, ela externando a história, ela vai conseguir compreender, inclusive, uma série de coisas que ela fez ou deixou de fazer.
E isso passa efetivamente aí, né, por um relacionamento saudável, um relacionamento aberto com um planejador e vice-versa. Mas eu tenho certeza que com a sua experiência aí, você deve estar conduzindo esse caso com muita tranquilidade. E Kenji, compartilha mais um pouco aí, cara. Quais foram os primeiros passos? Você já conseguiu enxergar alguma coisa? Permitiu a ela enxergar alguma coisa melhor? E, na verdade, acho que a pergunta que eu realmente quero te fazer é o seguinte: você já teve que ter alguma conversa difícil com ela na direção de, hey, vamos realmente enxergar, colocar os pingos nos is e vamos encarar esse problema de frente? Ou ainda não chegou esse momento? Como é que você está avaliando isso? Vamos lá. Esses comentários tão assertivos que parece que acompanharam meu caso junto aqui do lado já. Realmente comecei algumas conversas, né, com ela um pouquinho mais difíceis, no sentido de assim, né, tem a busca da clareza, a busca dos documentos, levantar dados, tudo mais, tá nessa etapa ainda de correr atrás das informações, mas ao mesmo tempo já percebemos que o orçamento dela parece deficitária mesmo, em 20% mais ou menos, e as compras parceladas muito altas, porque o cartão não tem limite, então você vai parcelando, 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 de repente já está somando quase o salário dela nessa somatória de parcelas, que é uma das causas de trazer essa dificuldade, né? Não tinha clareza disso, então quando foi somando item por item, realmente foi meio alarmante na hora, então isso já foi um ponto, né? De atenção, então foi bom também. Fora isso, outras decisões relacionadas a negócios que estava querendo tomar, e aí começou os pontos de colocar o pingo no i, de, poxa, ela querer investir mais no negócio para poder ganhar mais dinheiro, para poder sair dessa situação, mas aí esse formato, essa pressa e ansiedade, talvez afundaria ainda mais o buraco, né? Então fiz perguntas do tipo: dá para resolver se a gente consolidar a dívida em um lugar só, escolher uma parcela que cabe e fazer com calma, levar um tempo, uma coisa que eu já pedi desde o começo. A solução chegará, estaremos encaminhando a uma saída, né? Porque essas afirmações, além de ser verdadeiras, trazem uma paz, né, para o coração da cliente, porque um dos comentários, antes mesmo de começar, é que ela não estava conseguindo dormir, estava realmente muito irrequieta. Então, essas conversas trouxeram muita paz, muita tranquilidade, ao mesmo tempo que traz energia também para poder correr atrás do caminho certo, né? Não correr do credor, mas para o credor, e a gente começar a resolver. Então, estamos ainda nesse estágio meio inicial, mas acho que muito positivo. Enfrentar as coisas, enxergar os números, ter um pouquinho de calma e paz no coração, nem que seja um pouco, para relaxar um pouquinho, né? Ter uma esperança. Então, estamos aí nessa caminhada, ao mesmo tempo que tem as partes técnicas, né, e questões de planejamento financeiro mesmo sendo já bem trabalhado para consolidar e busca de soluções aí para poder tomar decisões, né? Então, colocar as cartas na mesa ainda para ver qual que seria o melhor de hoje, não o melhor que tem no mercado, porque isso levaria talvez muito tempo, e tempo é uma coisa que talvez deixasse mais um pouco, poderia piorar demais. Sem dúvida. Agora, nota uma coisa importante aqui, André, nesse processo dos dois casos que foram expostos aqui, pelo Kenji e pelo Ronaldo, né, que é efetivamente o planejador tá naquele papel da honestidade mesmo, da relação de falar a verdade para o cliente sobre o dinheiro, sobre o negócio, sobre os anseios, sobre os planos e projetos, né? Falar efetivamente aquilo que o cliente precisa ouvir, não aquilo que ele gostaria de ouvir. Né? Sem dúvida, cara. Eu acho que essa delicadeza, então, é bem colocado, Fred. Acho que o Kenji também foi muito feliz ao trazer aqui para quem está ouvindo a gente mais uma conjugação, né? De um lado, todo o trabalho técnico que é necessário, mas também palavras de afirmação, atitudes de acolhimento, né? A gente conversa muito aqui sobre as 3 dimensões de um problema, né? Existe a manifestação externa, hey, tenho dívidas.
existe o reflexo interno, eu não estou conseguindo dormir à noite, né? Mas existe também a questão filosófica do problema, que basicamente se resume a: será que eu sou capaz? E de um lado, né, olha a complexidade de um caso desse. De um lado, a gente tem que dar palavras de afirmação apontando: sim, você é capaz de resolver o endividamento, mas sem nos privarmos do cuidado de apontar talvez para a direção de será que empresariar uma estrutura médica é o seu chamado vocacional no exercício profissional? Né? Porque eu me deparo também com muitas famílias com um anseio de empreender, muitas vezes a motivação ela não é correta, empreender não é difícil, empresariar é complexo. Né? Abrir empresa, mesmo com todo o entrave burocrático, que convenhamos, né, foi muito melhorado nos últimos anos no país, não é lá a coisa mais difícil de ser feita. Mas empresariar, manter um negócio sustentado por 10, 15, 20, 30 anos é uma história completamente diferente. Ainda mais, eu acho que isso é importante para a gente como planejador, que também tem um papel de liderança junto aos clientes, não nos privarmos de atuar muitas vezes na correção de um traço cultural brasileiro que eu acho que é negativo. A gente celebra os empreendedores, né? Os empreendedores seriais. O cara montou 17 empresas. Será que a gente não para pensar, mas, hey, será que se aquela primeira realmente tivesse dado muito certo, ele estaria na segunda? Ou ele estaria na terceira? Né? A gente deveria celebrar mais o empresário no Brasil e não apenas o empreendedor no Brasil, ainda mais quando a motivação é tão somente o ganhar mais e não impactar melhor. É tão somente mais autonomia ao invés de mais responsabilidade. Eu acho que a gente, enquanto planejador, tem que convidar o cliente a uma reflexão mais profunda e mais abrangente também nessa direção. E oro, Kenji, que você consiga ser esse profissional que também a convide a refletir, não apenas no seu traço profissional, mas também na sua atuação vocacional, para ver se a empresa realmente é o melhor caminho ou se existe um outro exercício para ela exercer a vocação dela. E olha só que importante isso, né? Porque pegando um pouco daquilo que ouvimos o Nick Lincoln falar lá no Life 20 Summit, né? Estamos sendo humanos e dando um pouco de humanidade aos nossos clientes, né? Ou seja, a gente tem que conversar sobre essas questões mesmo, falar assim, gente, ó, o que importa, ó, não ser empreendedor, mas ser empresário, não é mais tempo, talvez mais responsabilidade, enfim, né? Talvez não seja a verdade mais prazerosa, mas é a verdade necessária, né? É bem por aí. E um tempero a mais aí, Kendi, essa também foi uma frase que eu utilizei com um cliente na última quinta, onde é um gancho aqui rápido, né? Eles decidiram comprar um imóvel, eles vão parcelar a compra desse imóvel diretamente com o proprietário, ou seja, valores, né, de uma mensalidade muito alta para que ele não use o patrimônio financeiro atual. E eu falei assim, ótimo, se essa é a decisão, vocês estão seguros de que é isso, vamos em frente. Mas o convite que eu vou te fazer daqui a 2 anos é, se existiu todo esse esforço para você trabalhar o seu fluxo de hoje, para que te permita não mexer nesse patrimônio financeiro, quer dizer que daqui a 2 anos nós vamos poder fazer investimentos enormes. E assim você realmente conseguir criar, né, todo esse patrimônio financeiro que você também colocou lá atrás, que era importante. Então, às vezes, Kendi, o que pode até apoiar essa sua cliente a desescalar o tamanho né, da dificuldade que ela está passando hoje é, olha, nós vamos passar por isso aqui fazendo isso. Mas depois que isso passar, olha o que a gente vai poder fazer também. Dá para ela essa perspectiva de acolhimento. Você vai passar por esse problema. E outra, a tempestade não dura para sempre, a gente sabe disso. Então é importante que ela tenha essa perspectiva, ou seja, está passando por um divórcio, uma situação de endividamento, empresariando um negócio talvez sem o preparo
necessário, né? E adequado, inclusive. Procura construir essa perspectiva com ela, porque eu acredito de verdade que isso vai apoiá-la a entender que isso é temporário. Aí os esforços realmente vão ser, né, a energia vai ser canalizada para a solução desse problema. Eu encaro isso da mesma forma como a gente vai fazer uma viagem de férias, né? O dia que vai falar que vai viajar de férias, todo mundo se movimenta, todo mundo acorda cedo, todo mundo se organiza, né? Eu entendo da mesma forma. A gente tem que levar essa missão, né, para os nossos clientes também. Muito bom, muito bom. Acho que tem um bom ensinamento aí, Ronaldo. Muitas vezes desafios no curto prazo são melhor encarados com perspectivas de longo prazo. Cara, esticar a visão do cliente para além do problema é uma arte também que a gente deve imprimir na nossa prática. Fredão, e você, cara? O que você conta para a gente aí acerca da semana passada? Teve algum encontro de destaque? O que você tem para dizer? Como vocês puderam perceber, tivemos coisas parecidas, sem saber, né? Na agenda minha, do Ronaldo e do Kenji, coisas próximas. Mas, assim, eu tinha até realmente separado essa reunião de destaque semana passada, na terça-feira, coincidentemente, né? Porque eu fiz uma das melhores e mais divertidas e mais bacanas leituras do livro do sonho junto a cliente. E online, cara. Eu me surpreendi positivamente com isso, que foi online. Uau, né? Conta essa. Até com permissões ali, que eu, sinceramente, vou confessar aqui para vocês que mesmo depois de 15 anos eu falei, caramba, eu falei isso realmente para ela. Né? Tipo, de ter a liberdade de falar coisas com a cliente. E ela falou, Fred, fique tranquilo, porque eu estou aqui justamente para isso e confio demais nas coisas que você me fala. Eu falei, caramba, que legal. E é uma relação que não é tão longeva, né? Para estarmos nessa fase, né? Mas que parece, como ela veio de referência de clientes meus, eu acho que parece que ela me conhece há mais tempo, então, provavelmente, né? Mas foi muito, muito bacana, porque envolveu e envolverá muito do que nós estamos conversando aqui hoje, muito do que envolveram outras, né, reuniões que eu tive semana passada, que principalmente ela começou a falar sobre o que ela gostaria de evitar. Né? Ela falou, Fred, eu entendo que o excesso de trabalho, que já foi muito mais excesso do que é hoje, né, pode estar me causando diversos pontos de questionamento, inclusive um dela estar momentaneamente meio que separada do marido, né? Mas ela falou assim, mas a dúvida que eu tenho é que, ao mesmo tempo, eu entendo que isso é extremamente importante para eu melhorar as condições financeiras e econômicas financeiras da minha família como um todo. Então, eu até questionei ela o seguinte, o quanto que você... só para vocês terem uma ideia, eu entrei no detalhe de quanto que você fazer direito foi algo que você gostava ou foi para você provar que alguém da sua família é capaz de realmente fazer o direito dar certo como não deu certo até hoje com a sua mãe. Né? Ou seja, se ela não está espelhando um pouco isso, e etc., tá? E a conversa, né, sobre o aprendizado que ela quer ter mais, para poder criar uma possibilidade de algo dela ou não, que ela se questiona, se isso levaria ela para o dia ideal ou não, né, esse negócio próprio, o equilíbrio nos pontos da vida. Ela falou, eu queria muito poder refletir, meditar, fazer mais coisas, eu queria equilibrar muito mais o tempo juntos com meu companheiro e, né, meu marido, e entender o porquê que nos distanciamos. Olha só. E ela falou assim, e ela falou, o mais legal é que depois das primeiras conversas, das nossas primeiras reuniões, que você me incentivou a pensar se ele não deveria estar aqui conosco, etc., eu estou muito mais procurando olhar para frente no momento,
qualidade para a vida nossa em conjunto. Então, cara, foi fantástico, porque assim, o papo, eu vou ocupar o restante do podcast inteiro se eu começar a descrever tudo que a gente conversou. Mas deixa eu só pegar, como eu tenho aqui um dos meus desafios aqui é de redator, né, na direção de buscar, se não um título, pelo menos um resumo de cada caso. Por exemplo, no do Ronaldo eu coloquei, é um casal, um funcionário público, cujo mandato é ser dono do tempo. O do Kenji, profissional da saúde que se atrapalhou quando decidiu empreender. No seu caso, é que eu poderia dizer que é um caso de... Eu vou usar o termo ambição não como algo negativo, tá? Apenas como uma característica de intencionalidade. Caso de ambição profissional trazendo um distanciamento conjugal. E ali, então, quando da leitura do livro dos sonhos, na parte que a gente aborda, o que ela gostaria de evitar, ela começa a repensar, a redimensionar algumas das atitudes. Dá para a gente ir nessa direção? Podemos, ou num ponto que eu citei aqui, talvez chegaria mais à frente, que é esse equilíbrio entre todos os pontos da vida dela, que ela falou muito. Ela falou muito na palavra equilíbrio, né? Uhum. O que pode ser também. Não. Vamos falando que essa ambição está errada, entendeu, André? Sim, claro. Agora, pergunta para o Ronaldo e para o Kenji, entra na conversa aí quem quiser, sem muita organização. Pergunta difícil, hein? Vocês estão preparados ou não? Claro. Existe equilíbrio na vida quando se deseja criar algo realmente significativo? Eu não acredito nisso. Não. Desenvolva. Eu entendo que se uma pessoa está disposta a empreender, é porque ela não quer equilíbrio. Ela quer desafios. Então, né? Empreender, gente, efetivamente é você se lançar, é você transpirar, é você efetivamente colocar a mão na massa. Pode ser que até em um determinado momento esse empreendimento seja vendido, né, colocado no mercado e alguém vai lá e adquire e a pessoa, né, a partir disso ela consiga um bom montante financeiro que a permita ter liberdade ou uma certa independência financeira, tá? Mas eu entendo que empreender e empresariar é não ter sossego, é não ter calma. E efetivamente, quem está procurando isso empreendendo, provavelmente não vai encontrar o que está buscando. Eu vejo um ponto parecido, mas acho que eu explicaria entre equilíbrio, se a gente pudesse definir como colocar o prato no movimento estático em que não pode ser diminuído, né? Talvez, imaginando a roda da vida, você tem a área da saúde, do lazer, da família, essas coisas. Equilíbrio parece uma coisa mais estática, enquanto uma pessoa que pretende empreender, ela tem que buscar mais harmonia do que um equilíbrio, porque não vai ser estático, então você vai realmente sacrificar muitas partes do lazer, ou até um pouquinho da parte do relacionamento ou conjugal ou com os filhos, para depois, em outro momento, conseguir ter mais foco nisso. Então, você vai ver uma curva, né? Como seu engenheiro pega um gráfico, você vai ter um pico de trabalho, depois você vai ter começando a baixar para poder ter mais um pouquinho elevação do lazer, com o tempo, e essa harmonia, né? Tentando buscar um equilíbrio ao longo do caminho, que não vai ser uma fase eterna desse trabalho, né, de empreendimento até o final. Se for, acho que está errado de alguma forma, vai ter que buscar algum ponto em que as coisas vão começar, talvez, a se equilibrar um pouco, né? E aí você vai consciente nisso, trazendo clareza para a família, estamos nessa fase, vou ter menos tempo, mas estarei com vocês. Nesse tempo, vou separar para vocês e buscar essa harmonia aí nos pontos mais vitais do projeto de vida da família, né? Como um todo, não somente da pessoa, né? Para apimentar ainda mais, Kenji, a gente procura construir isso com os nossos clientes através do Life Lens, efetivamente, né? Uma agenda em blocos, onde ali nós temos o orçamento do tempo e ali a gente permite efetivamente apoiar, né? Permite não, a gente apoia o cliente a construir uma agenda intencional para que ele consiga fazer o máximo de coisas que ele deseja, ou seja,
uma agenda efetivamente voltada para o lazer, para a qualificação, voltada para a vida conjugal e para o trabalho também, que é importante, mas com a opção, né, dele ter um descanso direcionado. Hoje eu defendo bastante essa agenda com os clientes e o descanso direcionado. Né? Em que momento que efetivamente você vai conseguir descansar sabendo que tudo está acontecendo? Eu acho que essa é uma das grandes possibilidades que a gente consegue levar aos nossos clientes. Porque atender a demanda deles, né, emocional, já não é fácil, e ainda ser rígido, rígido não, né, disciplinado em carimbar aquele tempo, estar presente, porque muitas vezes você carimba aquele tempo, reservou aquele final de semana específico, mas você não está presente, somente está lá no negócio, no trabalho, preocupado, e trazer a presença da pessoa para realmente desfrutar é um outro trabalho que tem que ser realmente bem discutido aí. Eu tô antes de você falar, deixa eu só te colocar mais, como você tem a cancha, eu posso. Para mim, esse papo ficou meio esotérico demais, cara. Equilíbrio, harmonia, carimbar. É nosso trabalho isso, cara. O que a gente tem que fazer mesmo é orçamento. Me conta um pouco dessa parte aí, cara. A gente está quase... Ou não? Eu tô rindo aqui porque eu sabia que algo do tipo viria da sua parte e tô sorrindo aqui também porque parece que não combinamos, galera, não combinamos nada aqui, tá? Mas parece que o Ronaldo e o Kenji estão atendendo comigo também, alguma coisa do tipo. E por que eu falei de equilíbrio, tá? E não da ambição ali, André? Porque talvez o equilíbrio não seja possível realmente para ela nesses momentos que ela quer, tá? Então por isso que eu falei do equilíbrio. E por isso que na discussão, na leitura, na conversa, em tudo, ela falou assim, talvez o meu ideal possa ser proporcional para esse negócio próprio depois, mas não no momento. Então, talvez eu vá desequilibrar mais ainda. Então, ela mesmo foi se respondendo algumas coisas. E sim, cara, a gente tem que falar dessas coisas, porque efetivamente o que mais importa é o plano e projeto de vida do cliente, a história dos clientes, o dinheiro é uma ferramenta, não é o fim, é o meio. O planejamento financeiro vai responder pelos o quês para realizarmos os porquês, né? O que nós vamos precisar fazer para alcançar os porquês da vida. Então, sim, teremos esse efeito talvez terapêutico. Ela até brincou ao final, falou assim, caramba, eu vou sair dessa para outra. Dessa o quê? Ela falou, terapia e vou para outra. E sim, obviamente, guardadas as devidas proporções, o princípio da competência, etc. Mas sim, nós temos que nos relacionar com os nossos clientes a ponto de conversarmos sobre coisas do tipo mesmo, tá? Mesmo. E por isso que a cancha ali foi o equilíbrio que talvez tenha que caminhar, entre aspas, aí, porque talvez vá desequilibrar para poder equilibrar em outros momentos. E, como eu gosto de falar aqui do Sobra Zero, né? Ele não precisa ser Sobra Zero todo mês, mas uma média saudável ao longo do tempo. Então, o equilíbrio também é isso, uma média saudável ao longo do tempo. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente tem o privilégio, né, turma, de encontrar pessoas, eventualmente até casais, que buscam empreender, buscam do empreender empresariar, mas eu tenho realmente o sentimento de que a nossa atuação também serve na direção de lembrá-los que não existe sucesso profissional que supere um fracasso familiar. E a gente tem que vocalizar isso para os clientes, porque o ambiente externo, midiático, social, cultural, aponta o sucesso, muitas vezes, para uma medida empresarial, para uma medida financeira e nunca para uma medida familiar. Né? A gente fala, poxa, eu gostaria de ter tantos milhões, a gente não conversa, eu gostaria de ter 40 anos de casado. Eu gostaria que os meus netos pudessem celebrar 50 anos de casado dos avós. E eu creio que a gente também deva atuar na direção de
ajudá-los a refletir quais são as verdadeiras motivações para tudo que a gente faz. E desse caminho, ou dessa conversa, talvez a gente realmente chegue à conclusão de que vamos organizar a família toda, vamos, enquanto planejador, chamar a família toda para um bate-papo e dizer, olha, por uma estação na vida, por um período na vida, não vai ter equilíbrio aqui. Mas eu gostei sim, viu? Eu provoquei também, mas eu gostei do que o Kenji colocou. Eu acho que é menos sobre equilíbrio e mais harmonia. Harmonia também pegando o gancho no que o Ronaldo colocou. A harmonia que contempla um descanso intencional, né? Sim, a gente está focado nisso, a gente tem algo para realizar, mas a gente também vai precisar descansar. E a família trabalha na direção, a família dialoga para a mesma coisa, o orçamento simboliza esse esforço da família numa direção. E, Fred, sem dúvida alguma, esse seu papel, através de uma leitura cuidadosa do Livro dos Sonhos, que você, acho que corajosamente, humildemente, né, ao longo da sua carreira, foi aprendendo, e hoje acho que você masteriza isso. Eu fico emocionado de te ouvir, cara, falando do seu papel no exercício do Livro dos Sonhos, cara. Isso realmente é belíssimo. E eu deixo essa palavra aqui para concluir esse caso. Enquanto planejadores e no exercício da arte, pessoal, a gente não pode ser mais do mesmo de sempre, né? E eu acho que a gente tem que assumir o risco de colocar para as famílias algumas coisas que, no mínimo, as faça pensar na direção de onde mais eu escutaria isso. E hoje, a minha digital, quando eu vejo uma família começando a se desestabilizar por uma questão empresarial, ou até mesmo profissional, né, vai na direção de convidá-los a não existe um sucesso profissional ou financeiro que supere um fracasso familiar. E eu gostaria de dedicar uma reunião para a gente conversar sobre o que cada um sente e pensa acerca disso, né? Eventualmente até, dependendo da idade, envolvendo os filhos na reunião. Qual outro profissional que de um lado conjuga a questão financeira, de outro lado traz essa reflexão, pode contribuir de maneira tão significativa para a família? Eu penso que esse também é o nosso papel. Vocês concordam, discordam? A comentários finais, 30 segundos, que a gente já está flertando aqui com 1 hora, pessoal. Quer começar aí, Ronaldo? Vai lá, Kenji. A conclusão, sim, construindo bem brevemente, a gente fala que o dinheiro tem que ser nosso servo, senão a gente fica escravo do dinheiro, desperdiça, né? Mas diria que também o planejamento tem que ser servo, né, da vida, porque muitas vezes a pessoa se sente assim, planejei o tempo, carimbei o tempo, mas me sinto escravo disso. Eu falei, não, se você não obedecer, né, ao que você estabeleceu, planejou, você vai deixar de viver. E é muito fácil, por default, nessa correria, nessa mentalidade deste mundo atual, deixar de viver, e deixar de viver, nesse caso, é perder tempo. Então, não estar presente fisicamente, não estar presente, né, com corpo, com alma, espírito e emoção, você está desperdiçando seu tempo. Então, é muito fácil deixar de viver. Então, que seja um planejamento servo da vida e um dinheiro também, com certeza, servo da vida para um projeto aí maior e melhor. Ótimo. É isso aí. Como na nossa prática consideramos o dinheiro como o meio, né, a mídia, para a gente trabalhar pessoas, eu entendo o planejamento financeiro, sim, como o mapa, o grande mapa, né, para a gente conseguir apoiar as pessoas a saírem de um ponto até outro. E é muito gratificante, efetivamente, a gente, mesmo com todos os desafios que temos, que não são poucos, né? Às vezes a gente até se depara nos mesmos desafios dos nossos clientes, não todos, mas alguns, e isso mostra para a gente que cada vez mais a gente tem que ter cuidado, se preparar, né? E, de fato, orientar o cliente dentro do contexto dele. Eu defendo esse ponto de vista e concordo com o que você disse, André. Muito bem colocado, Ronaldo. Legal. Fredão, você tem uma missão, cara, nesse caso aí. Eu acho que ela é belíssima e eu não vou dizer que ela excede o escopo do planejamento financeiro. Eu prefiro dizer que ela, na verdade, representa o verdadeiro escopo do planejamento de vida. Uhum.
E é o que eu falei e tenho falado bastante, né? Que efetivamente o dinheiro como a mídia, né, como meio, né, Ronaldo, que você falou, se formos falar tecnicamente, a gente vai falar assim, a alocação do dinheiro. A alocação do dinheiro, seja ele para gasto, para qualidade de vida, para investimento, ela tem que ser 100% obediente ao plano e projeto, e ponto. O resto vai importar muito menos. Né? Muito bom, muito bem. Turma, obrigado pelo tempo. A gente chegou aqui a 1 hora nesse nosso 4º episódio. Kenji, obrigado pela participação. Ronaldo, muitíssimo obrigado. Fredão, como sempre, obrigado pela coanfitrialidade. Eu pesquisei, viu? E essa palavra existe. Acabou de inventar. Eu acho que sim. Pesquisei no dicionário André Novaes, né? Quem conhece há mais tempo sabe que palavras eu invento aqui com uma facilidade. Mas, de qualquer maneira, turma, obrigado pela participação. Deixem um tchau rapidinho aqui para a gente concluir e a gente segue no próximo episódio. Tchau, turma. Valeu, obrigado. Tchau, Obrigado, pessoal. pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.